Agora sim, bom dia a todos, tudo bem? Bom, hoje a gente vai falar nesse webinar sobre as principais novidades que a gente teve aí lá no evento mundial da Alteryx, o Inspire, tá? E antes de começar, queria só dar alguns pequenos recados para todos, tá? O primeiro é que a gente está gravando esse webinar, tá? A gente vai deixar disponível para vocês assistirem no nosso canal do YouTube. A gente envia para vocês o link por e-mail. Se vocês quiserem compartilhar com seus colegas ou reassistir parte deles, fiquem à vontade, tá? Durante a apresentação, os microfones de todos estão desligados, tá? Mas vocês podem fazer interação, as perguntas durante a nossa conversa, que ao final do webinar a gente vai reservar uns minutos para a gente conversar e pegar essas suas perguntas e responder o máximo que a gente puder. O que a gente não conseguir, a gente responde aí por e-mail, tá bom? Para quem não me conhece, eu sou Elcio Kodama, eu sou o diretor comercial da Nórdica e hoje a gente está aqui com a Jordana também, que é gerente de analytics da Nórdica. Tudo bem com você, Jordana? Oi, Elcio, tudo bem? Bom dia para você, para todo mundo que está assistindo a gente. Muito bom, muito bom. Bom, a gente está com um público bacana aqui já, mais de 80 pessoas aqui. E, bom, o assunto hoje é o Inspire, né? O Inspire é um dos maiores eventos de dados e analytics do mundo e é o principal evento da Alteryx que acontece anualmente, tá? Para quem não conhece, é um evento que reúne legião de fãs aí do Alteryx, é super bacana, usuários da plataforma, clientes, parceiros aí como nós da Nórdica, assim como executivos da Nordic, da Alteryx, no evento, é, que é muito bacana. Então, o networking é super, super forte. Se vocês quiserem participar no ano que vem, estão todos convidados. É um evento que eu acredito que vale muito a pena. Nesse ano, o evento se deu entre os dias 13 e 15 de maio, lá em Las Vegas, nos Estados Unidos. Tá? Então, é, e nós da Norte, a gente sempre está presente nesses eventos, nesse ano não pode ser diferente. Como vocês podem ver, foi nesse hotel à esquerda aqui, palco principal, o pessoal no salão onde tem as exposições dos produtos, dúvidas, explorar produtos novos e assim por diante. E foi muito bacana, né, Jordana? Sim, esse evento foi muito legal, muita inovação, né? Muitas novidades. Estou até com a camiseta, né? Acho que não dá para ver, mas muito legal o evento. Bacana. E nesse ano, vou começar falando um pouquinho do presença do Brasil. Foi muito bacana. O Brasil fez super bonito. Esse ano a gente teve primeiro a Secretaria da Saúde de Salvador ganhando a premiação de Alteryx for Good, que é uma premiação para projetos que teve grandes impactos na sociedade. Tá? Esse projeto trouxe avanços relevantes nos índices que medem a hospitalização evitável, tá? Então, principalmente nos casos de hipertensão, diabetes, doenças vasculares, eles tinham feito um trabalho anterior também na COVID, que também foi super, super importante. E, na verdade, é o segundo ano consecutivo que o Brasil ganha esse prêmio. Tá? No ano passado, o Nicolas Colombo, que hoje faz parte da equipe de Customer Success da Alteryx, em 2024 ele também recebeu essa premiação, tá? Então a gente está falando dobradinha nesse ano. Também esteve aqui à direita acima aqui, o Luiz Cordeiro, ele é o head de contas digitais do Banco Inter, e ele apresentou como o Inter otimizou a gestão de transações com Alteryx. Aí, então, é um uso massivo do Alteryx na empresa, garantindo eficiência, precisão. E lá eles desenvolveram mais de 300 workflows na plataforma Alteryx, envolvendo mais de 40 voltado para SOX, né? E lá no total de mais de 150 departamentos capacitados, foi assim, um case muito bacana. Também teve um cliente nosso, o Felipe Martins, da iDux, né, que acho que
marca mais conhecida é Estácio de Sá, né? Então, na área de educação. E ele esteve lá absorvendo aí o conteúdo das sessões para aplicar nos projetos aqui de Alteryx, né? Mas vamos para o que interessa, né? É, quando a gente fala do evento, o evento ele foi cheio de novidades, inclusive é o primeiro Inspire do novo CEO, o Andy McMillan, né? E é um cara super visionário, um cara que chegou mudando muitas coisas aqui para melhor, tá? Então ele chegou com muitas novas ideias, opiniões, decisões e, na minha visão, mudanças muito acertadas, tá? Ele é, por exemplo, o grande idealizador do maior anúncio do evento, que é o Alteryx One. Então, o que que eu vou fazer aqui? Primeiro, eu vou dar um big picture do que foi o evento, e daí depois a Jordana vai entrar um pouquinho nos detalhes de algumas novidades em produto aí, né, Jordana? Isso aí. Legal. Então, o que que é o Alteryx One, né? Que acho que foi o grande anúncio do evento, tá? O Alteryx One, ele é o que a gente conhece da solução Alteryx de uma maneira unificada, tá? Então, a Alteryx está colocando o que o Alteryx era em vários produtos numa plataforma só, unificada aí para criar, automatizar, expandir as análises em qualquer lugar, tá? É, então, antes, a gente tinha uma jornada, ou vocês tinham uma jornada onde eu falei assim, puxa, eu tenho um projeto que eu tenho dados on-premises, acho que faz mais sentido eu ter o designer desktop, faz mais sentido eu ter o server. Não, mas eu tenho todos os meus dados já no Databricks, todo em nuvem, e agora então eu vou para o Designer Cloud, né? Antes você tinha que escolher. E muitas empresas elas estão numa jornada aí, né? Onde tem partes dos dados on-premise, parte das coisas em nuvem, a governança não era ótima, né? Então agora a Alteryx ela juntou tudo de uma forma que você tem uma única licença englobando o que você queira fazer em projetos cloud, projetos on-premise, assim como a gente tem hoje, por exemplo, no Office, às vezes a gente nem percebe que o que a gente está fazendo também está disponível na nuvem, e ou se eu entrar na nuvem também a experiência é muito parecida, e essa é a ideia do Alteryx One, tá? Então, para que você consiga ter uma experiência completa e junto disso, acho que vem algumas coisas interessantes, né? Então, primeiro, uma administração centralizada com mais governança, que, de um lado, áreas de negócio querem ter flexibilidade e a área de TI quer ter governança, e a gente está conseguindo trazer isso tudo num pacote só, né? E junto com o Alteryx One, o Alteryx está embarcando uma série de coisas de IA interessantes, tá? Então, embarcando a IA para ajudar vocês a desenvolver os fluxos, para desenvolver projetos de IA, mas também lançando uma série de outros conectores que a gente vai falar a seguida, tá? Então, o Alteryx One ele começa a fazer bastante sentido para o caminho da Alteryx como um todo, né? E para vocês. E lá também acho que ficou muito claro as três grandes abordagens da Alteryx, tá? Então a primeira é o que a gente já conhece, tá? Então quando a gente fala do Alteryx como um grande preparador de dados, ele é uma solução super intuitiva, sem códigos, que ajuda realmente uma pessoa que trabalha em dados, seja ela uma pessoa que conhece pouco de dados, mas é uma pessoa de negócio, conhece muito contabilidade, supply, marketing, etc., consegue fazer muito com os dados. Né? E uma pessoa que já conhece dados, fazer muito mais ainda e mais rápido. E é isso que o Alteryx faz, e o que a gente geralmente é mais apaixonado pelo que o Alteryx faz. Né? Então ele vai continuar sendo fazendo isso de uma maneira muito forte, mas agora, cada vez mais, com a ajuda da IA. Tá? Então, é isso que a Alteryx está fazendo um grande movimento e investimento para acelerar tudo isso. Tá? Segundo, quando a gente fala em IA, tá? Tem um relatório do Gartner que ele fala que 80% dos projetos de IA eles falham.
tá? E uma das grandes razões da falha, ou que não que os projetos eles falham, é por conta de qualidade de dados, ou por falta dele ou por dados errados, né, ou por dados, com pouca qualidade. Eh, então, o que que a Alteryx entende? A Alteryx entende que nós somos a melhor solução para preparar os dados para os projetos de IA, né. E eles até falam bastante num exemplo de clearing house, ou seja, nós sendo a plataforma com mais, eficiência para trazer os projetos de IA à vida, tá. Então esse é um segundo ponto. E o terceiro ponto é nós sermos um grande orquestrador dos projetos de IA, inclusive de LLM, que é o que a gente tem ouvido falar bastante, né, da IA generativa e dos LLMs, né. Então, eh, a Alteryx ela entende que, um projeto na verdade sim, a Alteryx não, o um projeto de IA, eh a parte de IA é uma parte do todo, né, e geralmente, eh você precisa de muito mais do que isso. Então, por exemplo, a gente, no evento eles falaram um pouquinho sobre um exemplo, de uma área de serviços que recebe informações de CRM, do RP, em várias línguas, os chamados, etcétera, e, ele começa a usar o LLM para fazer a tradução, depois para entender o contexto dos chamados para, fazer um resumo, e daí depois começar a classificar e criar regras, etcétera, para ao final conseguir fazer uma otimização do atendimento. Ou seja, dentro de todo esse projeto, a parte de que você usa IA generativa são 2 pontos pequenos, pequenos sim, mas relevantes, mas todo o restante é o Alteryx orquestrando, e essa aqui a gente entende que é um posicionamento da Alteryx que vai ajudar bastante os projetos daqui para frente. E para complementar isso, eh, a Alteryx está fazendo um investimento muito forte, parcerias muito fortes com as grandes plataformas de dados. Então, ou seja, eh, o Snowflake, o Databricks, o BigQuery, e assim por diante, tá. Então, não só uma conexão, mas criar já caixinhas do Alteryx já fazendo a chamada e fazendo operações dentro dessas grandes plataformas, tá. Então, eu acho que o movimento que a Alteryx está fazendo é super acertado, a plataforma o Alteryx One, ele vem no momento certo, para ajudar todas as empresas aí, que eu acho que vai ser próximos anos muito legais aí para vocês, tá. E agora eu vou passar um pouquinho para a Jordana entrar em detalhes de alguma dessas soluções que a gente falou. Tudo bem, Jordana? Oi, Elcio, obrigada pela introdução. Realmente são muitas novidades, né? E novidades muito boas aí pro pessoal, né? Utilizar com Alteryx, voltadas ali principalmente para inteligência artificial e para cloud, né? É, eu vou compartilhar minha tela e agora eu vou mostrar essas novidades na prática, tá? É, então, só confirma se vocês estão vendo minha tela, por favor. Sim, tá certinho. Beleza, obrigada. Sim, estou vendo sim. É, E aqui então, né, falando o primeiro tópico, Alteryx Copilot. Eu tenho aqui o Alteryx comum, tá? Eu posso construir, né, o meu fluxo de trabalho da forma tradicional, que a gente vem aqui, arrasta a ferramenta, solta e configura. Ou então, o Copilot, ele fica aqui do lado e vai funcionar como um assistente para mim, tá? E eu posso dar instruções, ou o usuário de negócios, né, por exemplo, pode dar instruções em linguagem natural, tá? E ele vai construir o workflow. Então, eu já deixei preparado aqui um exemplo. E o que que eu tenho aqui? Eu tenho uma base de dados, tá? E tudo isso daqui, ele foi construído com instruções do Copilot.
Eu até deixei o texto aqui em cima, né, para ficar claro o que eu escrevi. E quando eu olho aqui na esquerda, por exemplo, né, deixa eu só mostrar a base de dados. Eu tinha aqui, ó, a base de fábricas, tá? Com alguns campos. Reparem que se eu passo o mouse, né, ele já indica ali algumas inconsistências. Tenho valores nulos, por exemplo. E aí, eu dei instruções aqui, por exemplo, o primeiro, né, ele criou um filtro, então a fábrica filtrou só fábricas ativas. Ao invés de configurar o filtro diretamente aqui, eu dei uma instrução para ele e ele que criou automaticamente, tá? Então a única coisa que eu fiz foi escrever filtrar fábricas ativas. Ele foi lá e criou o filtro. Aí, beleza. Próxima instrução, eu escrevi aqui: transformar nulos em zero, remover espaços duplos e espaços adicionais no início e fim do dado. Ele foi lá e colocou a ferramenta limpeza de dados, tá? E por fim, eu pedi para ele utilizar o delimitador, né, dois pontos, para separar o campo fábrica em uma coluna de ID e outra de descrição. Então, quando eu olho o resultado, quando eu olho a base inicial, eu vejo, né, que eu tenho lá fábricas desativadas, eu tenho aqui inconsistências para limpeza na base, né? E, e lá no final, ele mesmo criou automaticamente, né, de acordo com as minhas instruções, cada uma dessas ferramentas. E aí eu tenho a base já tratada, né? Então agora eu só tenho fábricas ativas aqui no status. E aqui para frente, né, eu não tenho mais indicação de espaço sobrando, né? Os dados estão todos ok. E aqui no final ele separou, né, aquele campo fábrica em ID e descrição, tá? Então, para como que eu uso o Copilot, né? É um prompt de comando que eu venho aqui e escrevo as instruções, tá? Então, por exemplo, pensando em um usuário que não sabe ainda usar o Alteryx, que está aprendendo, um usuário iniciante, aqui ele pode ter realmente um assistente que ele usa para aprender. Tá, então, tenho dúvida em uma fórmula ou em qual ferramenta eu utilizaria, eu digito aqui em linguagem natural para que ele me mostre o caminho, para que ele faça para mim, tá? E pensando em um usuário intermediário, um usuário que já sabe mexer super bem no Alteryx, o que ele tem é um assistente para acelerar o desenvolvimento, tá? Então, mesmo que ele saiba fazer, se ele digita aqui em linguagem natural, é muito mais rápido, né, do que ficar digitando cada fórmula, cada função. Tá? Então, Elcio, o Copilot, ele vem nessa linha de utilizar a inteligência artificial, tá? Se quiser complementar, por favor, fique à vontade. Ah, sim, legal. Pessoal, o Copilot, lembrando que é o Copilot da Alteryx, tá? Que o Copilot está sendo utilizado em vários lugares aí, né? Então, o Alteryx Copilot, ele uma solução de AI generativa para ajudar vocês, como a Jordana falou, mas o que eu queria falar é que ele está começando, né? Ele está aprendendo, ele já está fazendo muita coisa interessante, mas eu vejo que a gente ainda não consegue ver o quão interessante ele vai chegar ao final do ano que vem e assim por diante. Assim, ele só vai melhorar e as barreiras são quase que infinitas. Então, assim, super animado aí de começar a testar, de ver como que ele funciona, mas o potencial dele é fantástico aí, né? Então, super animado aí com o Copilot. Realmente, Elcio, aqui as possibilidades são infinitas, né? E a Alteryx está investindo bastante nessa parte de inteligência artificial, o que é ótimo porque acompanha as tendências de mercado, tá? E falando em inteligência artificial, a Alteryx lançou também o Copilot, ele já está disponível para. Ele ainda não é nativo no Alteryx, né? Você tem que baixar um componente e aí no final eu vou colocar todos os links, tá? Para quem quiser testar. O Copilot você já consegue testar, tá? E a Alteryx lançou também, nessa linha de inteligência artificial, a categoria GenAI, né? Inteligência Artificial Generativa. E o que que ela faz? É uma categoria inteira voltada para a inteligência artificial, que tem aqui 5 ferramentas, tá? E aqui também, legal que as possibilidades são infinitas. Então, por exemplo, essa ferramenta aqui, LLM, ela ela permite que o usuário escolha, né,
o próprio modelo, por exemplo, de LLM, e aí, ou use o próprio do Alteryx, tá? E aí, é interessante porque, assim, se você tem na sua empresa um modelo de LLM que já está aprovado, liberado, definido como seguro pela área de TI, por exemplo, você consegue usar embutido aqui no Alteryx, tá? E aí tem ferramentas aqui com funções específicas, então aqui Precision Match, ela vai padronizar valores, tá? O prompt que eu vou mostrar aqui, que você escreve o que você precisa em linguagem natural e ele já executa aquela transformação na base de dados, tá? Esquema fit, que vai trabalhar o esquema de colunas das bases, por exemplo, e aqui a entrada sintética, né, que vai criar uma base de dados, por exemplo, para você um template, tá? Então, pensando na prática, como que o Alteryx aborda a inteligência artificial? Se eu olho aqui, né, eu tenho um outro exemplo aqui para mostrar, eu olho aqui, parece um fluxo comum, né, de fato é um fluxo do Alteryx, e qual é a diferença aqui? Eu tenho a inteligência artificial embutida no meu fluxo do Alteryx, tá? E aí, Elcio, pensando, né, bem naquele raciocínio que a gente conhece, né, e aí vem como um conceito importante da novidade, né? Quando a gente pensa, até independente da ferramenta, em utilizar a inteligência artificial, a gente precisa de uma base de dados consistente para que a resposta seja algo que faz sentido. Porque se eu coloco uma base ali que está completamente, uma base completamente aleatória, completamente avulsa, pode ser que a inteligência artificial não entenda da forma que eu espero. E aí o Alteryx dá a possibilidade da gente trabalhar com toda a preparação desse dado e ainda de chegar lá no uso da inteligência artificial. E tudo isso está embutido aqui nesse meu fluxo, por exemplo, tá? E aí, só contextualizando aqui o fluxo, não vou entrar no detalhe de todas as ferramentas, porque a gente já conhece, né? O que eu tenho que fazer aqui? Nesse contexto, por exemplo, o que eu tenho é o seguinte: eu tenho uma base de produtos, tá? Descrições de produtos, e o que eu quero, o que eu preciso é identificar no meu catálogo, que tem um nome específico daquele produto, quais são os pedidos dos clientes. Só que os pedidos dos clientes, cada fornecedor, cada vendedor, cada cliente tem um campo de descrição. Vamos pensar em um campo de texto livre, que ele escreve lá a descrição conforme ele entende que é o nome do produto. Só que para mim, por exemplo, aqui na minha empresa, o nome do produto é padronizado, tá? Então, como que eu vou identificar na minha base o que corresponde ao quê? Eu preciso de uma padronização que entenda que aqueles valores, que aqueles textos, quando aqueles textos significam a mesma coisa, tá? Então, como que eu vou fazer isso? Eu vou trabalhar aqui em duas etapas, tá? A etapa 1, eu vou verificar os pedidos, tá? Reparem que eu sigo aqui, ó, a minha base de pedidos, tá? Ela vem, a tabela de pedidos aqui a ser trabalhada, ela vem com os dados, por exemplo, pedido, tem tudo aqui que o cliente quer, né? Ele escreve, inclusive, tudo junto, mais de um produto na mesma linha, tá? Aqui eu tenho o catálogo atualizado, né? Mas eu tenho também a base de estoque, já com as quantidades e a nomenclatura padrão do produto, tá? E aí acontece que ela vem junto aqui com a unidade. O que eu preciso fazer, né? Eu sei que, assim, se eu for comparar textos diferentes, não tem nativamente, né, e isso é uma dificuldade não só do Alteryx, não tem nativamente uma ferramenta que simplesmente entende aquele texto e compara. O que a gente vê bastante é, por exemplo, a comparação por quantidade de caracteres ou por palavras, tá? E aqui não, eu vou usar a inteligência artificial, ó, e aí reparem que até pela cor, né, eu consigo identificar quais são as ferramentas de inteligência artificial. E reparem que essa primeira ferramenta aqui do acesso ao dado, eu sigo o mesmo raciocínio que a gente já vem trabalhando com Alteryx, tá? Então, essas ferramentas verdes aqui são de acesso a diversas fontes, tá? E aqui essa ferramenta de LLM, quando eu clico nela, eu vejo, ó, todas as linhas onde eu estou aplicando a inteligência artificial.
Então, reparem que aqui na sequência, por exemplo, do tratamento da base de pedidos, eu primeiro, né, padronizo ali para separar os pedidos e deixar eles prontos para entrarem na inteligência artificial. Então, por exemplo, agora eu tenho uma linha, uma coluna, né, com o nome de cada um daqueles componentes. E simplesmente aqui nessa ferramenta de equalização, para padronização, eu pedi, né? Ele me fala qual campo eu quero padronizar lá na esquerda. Eu falo que é o campo nome, tá? E aqui na saída, ele já aplica a alteração e segue o meu tratamento. Então, eu uso as ferramentas do Alteryx antes e depois da inteligência artificial. E para validação, eu consigo ver aqui, ó, ele me mostra exatamente o que ele padronizou, tá? Então, eu tenho aqui os textos originais nessa coluna e aqui os textos que ele padronizou. Por exemplo, se eu pegar aqui a água, ela se repete bastante, né, como uma padronização, e ele entendeu, ó, que tudo isso daqui na esquerda corresponde à mesma, ao mesmo produto, tá? Água mineral cristal aqui, estava antes escrito de diversas formas, inclusive tem um aqui até em inglês. E aí ele entendeu que ele tem que padronizar para esse formato, tá? Se eu pego aqui, por exemplo, outros exemplos, né? Por exemplo, aqui aparelho de pressão, ele também entendeu que formatos diferentes aqui de texto correspondem à mesma coisa. Tá? E aí, a partir disso, eu posso fazer muitas coisas, tá? Porque uma vez que eu consigo padronizar, por exemplo, eu poderia acrescentar aqui o código NCM, né? A nomenclatura comum do Mercosul. E aí, aqui são também muitas possibilidades, tá? Aqui eu usei a ferramenta de padronização. E para tratar a minha base de estoque, eu venho aqui, ó, base de estoque, então é aquela que eu mostrei que tem as unidades ali embutidas, né? Vamos pensar que assim, eu quero deixar aqui escrito só, por exemplo, arroz em uma coluna e 1 quilo na outra. Então, eu quero separar o texto do produto da unidade. Pensando de forma tradicional, né, eu poderia fazer com uma fórmula, por exemplo, por quantidade de caracteres. Só que nem sempre a quantidade de caracteres aqui do texto e do número vai ser a mesma. Tá? E ainda nem sempre vai ser um número que eu tenho aqui como unidade, por exemplo. Então, eu vou escrever um texto aqui, ó, na ferramenta de prompt para ele separar para mim, tá? O que o, aí mostrando o resultado já, né? Ele separou aqui, ó, só o nome do produto, tá? Então, o que era arroz 1 quilo, 5 quilos, ele separou aqui como arroz e depois eu peço para ele criar a unidade aqui na frente também, tá? Mas assim, o que que é mais interessante aqui, Elcio? E pessoal que está assistindo a gente, né? A configuração da ferramenta que eu vejo aqui na esquerda, é, ela é um texto, tá? Realmente uma linguagem natural e pode ser uma linguagem de negócios que eu falo o que que é pro Alteryx fazer. Então, nesse caso, eu escrevi retire a unidade do produto, da coluna nome, né? Mantendo sua resposta somente com o nome do produto, sem medidas de peso, volume ou quantidade. Então, aqui ele pegou a coluna nome e ele coloca aqui, né, um texto do que ele fez, ele cria essa coluna aqui do LLM prompt, e aqui ele deixa o resultado, tá? E aí eu preciso da unidade também, né, para saber se o produto é de fato mesmo. Aí eu venho aqui na sequência, posso usar normalmente as ferramentas do Alteryx aqui no meio, tá? E falo o contrário. Agora eu falei para ele criar uma coluna gerando a unidade, tá? Então ele já tinha criado a de produto, ele vai lá e cria agora a de unidade. E aí eu posso ainda pedir para ele fazer a padronização, tá? Igual eu fiz ali em cima. E aí, por exemplo, depois aqui eu pedi para ele criar a categorização. Então, o produto, né, em que categoria ele se enquadra? Eu escrevi aqui na esquerda, ó, no meu prompt, selecione em qual das seguintes categorias se enquadra o produto da coluna nome, tá? E aí ele, por inteligência artificial, cria aqui, né, a coluna categoria com a classificação de cada um dos produtos.
E aí, assim, a partir disso, né, aqui é um caso de uso específico, né, dessa comparação de produtos, mas a partir disso eu posso fazer várias coisas, tá? Uma vez que eu entendi ali o que que eu tenho de descrição de um lado e do outro, né, do lado dos pedidos e do lado da base de estoque, eu posso fazer o cruzamento e chego aqui no resultado, né, do estoque atualizado. Então eu identifico qual o produto, qual a quantidade do pedido, qual a quantidade em estoque e quantos sobram ali no meu estoque, tá? E aí são infinitas as possibilidades, né? Eu posso aplicar aqui os métodos de controle de estoque, tudo mais, para deixar o meu fluxo é, enriquecido, tá? E aí aqui, só reforçando também, a inteligência artificial, né? Ela enriquece o meu fluxo partindo desde a preparação do dado até a geração de insights, que eu vou mostrar agora, tá? Aí, Elcio, quer complementar alguma coisa aqui da categoria GenAI? Fica à vontade, por favor. Ah, legal. E, bom, de qualquer forma, vocês percebem aqui, pessoal, que o prompt, ele, em teoria, ele poderia resolver quase tudo, né? Então, só que então o prompt é um grande coringa, mas por outro lado, a Alteryx ela está criando e ela criou essas quatro mais além do prompt, já para ajudar vocês a resolver um problema específico dentro do LLM da sua escolha. E a ideia da Auto é fazer um investimento grande para que essa linha de caixinhas de LLM ele cresça muito rápido, tá? Então há um investimento grande da Auto para criar essas caixinhas para facilitar. Então a ideia é que primeiro a gente consiga facilitar os projetos em LLM. Segundo, como vocês viram nesse projeto, nesse fluxo que a Jordana fez, que é um exemplo didático, vamos dizer assim, mas mesmo sendo um exemplo simples, você percebe que dentro do projeto que envolve o uso de LLM, tem muitos passos aí que, se você tivesse só LLM, você não conseguiria fazer uma automação desse processo, né? Então, nesse sentido que eu falei que a Alteryx ela começa a ser uma peça-chave na entrega dos projetos de LLM, né? Sendo um grande orquestrador, né? É, então acho que é isso, assim, o super também Perfeito. animado com o potencial também de uso agora de LLM que vocês vão conseguir trazer para a empresa aí, né? Sim, Elcio, muito legal. Aqui, igual você comentou, dá para fazer de tudo, né? Esse exemplo é didático, mas aplicar o LLM aqui dentro do Alteryx abre muitas possibilidades de análises, inclusive análises que um usuário manualmente não consegue fazer, né? E mesmo máquinas, às vezes, se você não dá uma instrução direta, não consegue fazer. Mas a inteligência artificial, ela consegue não só executar uma ação, mas também avaliar o que ela está fazendo, né? Por exemplo, ali no caso da classificação dos produtos, no caso da identificação ali de padrões, tá? Ah, E aí falando em... inclusive, deixa só um outro Pode ponto que eu falar. lembrei aqui, Jordana. É, quando a gente está falando em LLM, vocês podem usar o da Google, da Azure, Databricks, o que vocês quiserem, mas também, se vocês tiverem um LLM ou se sua empresa estiver treinando já um modelo da sua empresa, já com o contexto da sua empresa, você pode usar o seu próprio também aqui e que daí vai trazer respostas também mais acertadas também, né? Perfeito, Elcio. E aí, falando em inteligência artificial, né? Até aqui eu estou falando da preparação do dado, tá? A gente utiliza a inteligência artificial, né, como um assistente, embutida aqui no fluxo. E aí, agora eu vou pensar o seguinte: eu criei a base, ok? E eu quero analisar esse dado, eu quero gerar insights. O que mais que a Alteryx está trabalhando nessa linha, tá? Então, eu vou partir aqui pro portal da Alteryx, e aí falando em Alteryx One, né, essa também é uma novidade. Então, o portal da Alteryx, eu entrei aqui, né, acessando com login e senha, tá? É, o portal da Alteryx permite que tenha uma administração centralizada, tanto dos fluxos de trabalho, quanto das licenças e usuários. Tá? Então, aqui, quando eu entro no portal da Alteryx, eu vejo todos os módulos, tá? Então, por exemplo, o designer, tá? Tem a versão cloud e o desktop.
o Auto Insights, o Plans, que eu vou mostrar daqui a pouco, que ele é um orquestrador, tá? E aí aqui eu consigo acessar cada um, tá? Por exemplo, aqui a parte de Machine Learning, App Builder, é, e, e aí aqui, uma vez que eu tenho o Alteryx One, né, eu tenho uma administração centralizada e o acesso, igual o Elcio comentou, a gente pode escolher, né? Vou usar cloud ou vou usar a versão desktop. Tá? A Alteryx agora vai permitir essa flexibilidade também para o usuário. Tá? E aí, assim, então, eu quero usar aqui o Auto Insights, né? Eu vou clicar aqui no Launch. E seguindo, ele então vai abrir outra página do Auto Insights, né? E aí, seguindo o raciocínio também das novidades, tá? Da inteligência artificial. O que que o Alteryx Auto Insights vai fazer? Como o próprio nome diz, ele vai gerar insights. E aí, como ele faz isso? A gente coloca a base de dados aqui e a ferramenta, por inteligência artificial, vai me explicar a causa raiz da variação de um indicador. Tá? Então, aqui, por exemplo, eu coloquei uma base de vendas, tá? Vendas de roupas, uma base fictícia, obviamente, e aí eu escolho o campo que eu quero que ele analise, né? Vendas líquidas. Eu falo para ele comparar aqui setembro de 2023 em relação a agosto de 2023. E aí, assim, até aqui ele me mostra a evolução das vendas, tá? Então, até aqui, por exemplo, um dashboard tradicional faria, tá? A evolução de um número ao longo do tempo, né? Eu vejo que vendas está aumentando, né? Nada disso aqui fui eu que configurei, ele que está me mostrando automaticamente, tá? E aí, aqui, eu consigo explorar o dado e ele já vai me dar a análise que ele fez, tá? Então, o que que causou isso? O que que causou o aumento das vendas, né, no caso? Ele me fala que as causas mais prováveis, né, da mudança para vendas líquidas foram Belo Horizonte, São Paulo, marca B, né? E aqui ele me explica também, permitindo que eu clique em cada um deles, tá? Então, ó, as causas mais prováveis para esse aumento, né, de 2 milhões em vendas líquidas, em cidade foi Belo Horizonte, né? Aí tem estado, marca e tem tamanho. Vamos pensar o que tem de diferencial aqui, né? Por exemplo, se eu tenho até essa visão em um dashboard e eu tenho ali já a minha rotina de análise. Pode ser que esse indicador de tamanho da roupa, né, para venda de roupas, eu não soubesse que ele tem impacto nas vendas. E aí, na minha rotina de análises, se eu não considero esse indicador, eu nunca olho para ele, porque minha análise já seria focada. E aqui, como a ferramenta, né, olha para inteligência artificial, a gente não tem, digamos que esse vício da análise para determinados indicadores. Ele, quando carrega a base, ele olha lá, compara tudo com tudo e me indica quais são os principais KPIs aqui que estão impactando naquele valor, tá? Aí aqui eu tenho uma análise para cada um desses, tá? O usuário pode clicar aqui nos filtros, explorar esse dado. Não vou clicar agora, né, por causa do tempo, mas aqui é bem legal, tá? E o mais importante é que aqui foi construído totalmente pela ferramenta, tá? Então, realmente, o Auto Insights vai me trazer insights, tá? E tem uma outra parte aqui também, que é novidade, essa parte aqui de documentos mágicos, tá? O que que é isso? Eu posso criar uma apresentação, um e-mail ou uma mensagem, e aí, por exemplo, se eu clico aqui em apresentação, ele vai me mostrar, ele permite, né, que eu escolha o público. Então, por exemplo, se eu quero gerar aqui para o chefe de vendas, equipe de vendas, né, eu posso escolher aqui o público e eu posso escolher o idioma, tem português também, tá? E aí ele vai criar, por exemplo, o próprio PowerPoint para mim. E aí eu posso baixar aqui o arquivo PPT, eu posso verificar aqui, tá? Então, aqui também foi ele que criou automaticamente por inteligência artificial, e ele me conta toda aquela história que eu estava vendo antes, agora em PowerPoint. Tá, então, além de gerar insights, ele gera uma apresentação aqui para mim em PowerPoint, ou um e-mail, ou uma mensagem, tá? Eu consigo escolher o público, e inclusive tem em português também. Então, aqui, né, também são infinitas as possibilidades, tá? Por exemplo, se eu quiser pensar em casos de usos, aqui nessa parte de manuais de jogo,
ou playbooks, né? O pessoal usa bastante o nome em inglês. Eu posso digitar aqui, ó, eu tenho um prompt também, né? Ele dá aqui alguns cenários de exemplo, né? Então eu posso, por exemplo, digitar o cargo da pessoa, né? Por exemplo, analista financeiro na empresa tenta reduzir custos. Eu não vou gerar agora, né, por causa do tempo, mas aí ele vai me dar várias possibilidades e ideias de casos de uso. E aí ele me mostra, inclusive, o template que ele usou para aquela análise. Tá? Então, se eu preciso de ideias para minha área aqui, por exemplo, eu posso usar aqui essa interface também, que é bem legal. Pegar, por exemplo, o padrão de base que ele sugere, né, para fazer aquele tipo de análise e colocar meus dados. Tá? Então, a flexibilidade aqui também é bem grande. Tá? E aí, até agora, eu estou falando em inteligência artificial, tá? E aí, assim, a gente tem também, a Alteryx está focando bastante na parte de governança. Então, toda a governança que a gente já está acostumado ali com o Alteryx Server se mantém, tá? E agora a gente tem também, por exemplo, o Plans. O que que é o Plans? O Plans é um orquestrador dos módulos da Alteryx e dos bancos de dados. Então, toda a parte de governança eu consigo aplicar aqui, tá? Controle de agendamentos de fluxos, o encadeamento de workflows, a execução, o compartilhamento com usuários. E aqui, por exemplo, em um fluxo simples que eu tenho aqui, o que que eu estou fazendo, tá? Eu estou executando um fluxo em duas etapas. Um fluxo, eu digo, o workflow realmente do Alteryx, tá? Então, esse componente aqui, esses componentes todos, é, eu rodo assim, ó, fluxo 1, eu quero que ele execute. Se ele rodar aqui com sucesso, né, sem erros, ele vem aqui e executa o fluxo 2. Se o fluxo, e aí eu posso ter quantos fluxos eu precisar, tá? Se o fluxo 2 executar com sucesso, eu quero que ele me gere os insights. Então, ele vem aqui para o Auto Insights e gera os insights naquela visão que a gente estava vendo, tá? E aí eu posso aproveitar aqui para criar a governança e alertas. Então, por exemplo, eu posso escolher aqui o que o fluxo faz sempre, né? Mas aqui no caso eu deixei dividido, para se ele roda com sucesso, ele faz uma coisa, se ele roda com erro, ele não continua o processo, né? Ele para e ele manda um e-mail aqui, por exemplo, para avisar o analista ou algum responsável para verificar o que aconteceu no processo, né? Ele vai mandar o e-mail avisando que aquele processo deu erro. Tá? Aí aqui eu tô vendo os coraçõezinhos, as reações de vocês, acho que é uma coisa que o pessoal vai gostar bastante, tá? Realmente também quando eu vi, eu acho que aqui traz bastante governança, traz bastante poder pro usuário, e só reforçando, né, que o Alteryx Server continua, tá? Aqui é só uma forma de englobar também todos os módulos da Alteryx. E aí, falando, né, eu vi que aqui é uma coisa que o pessoal quer bastante, né, até pelas reações aqui. E aí, assim, falando também, né, em o que a gente acompanha no mercado, a Alteryx tem também, deixa eu só voltar para o PowerPoint agora. Deixa eu só comentar algumas coisas Ah, sim, aqui, fica à Jordana. vontade. Bom, pessoal, é muita coisa ao mesmo tempo, né? Mas alguns pontos eu tenho. Então, o Auto Insights, ele é bem interessante porque, como a Jordana falou, ele usa a inteligência artificial para conseguir fazer uma análise 360, na verdade, assim, sem criar sombras de análise. Então, geralmente, o que a Jordana falou, assim, poxa, muitas vezes você tem um dashboard já guiado, já para analisar algumas coisas. Então, o que o Auto Insights faz? Na verdade, tudo que vocês viram, ele criou tudo sozinho. Os textos, os gráficos, a única coisa que a Jordana fez foi carregar a base de dados, o restante ele criou tudo sozinho. Mas mais do que isso, ele começa a comparar tudo com tudo e ver onde que ele consegue explicar o resultado. Ou seja, é comum a gente rodar isso dentro dos nossos clientes e eles falam assim, puxa, mas eu não tinha percebido isso. Por quê? Porque ele dá insights que um analista não conseguiria fazer tudo isso sozinho, né? Então ele é
grande companheiro aí dos analistas de negócio, da empresa, né? Ele fica muito legal. O segundo, quando a gente vai para essa parte do plans, mas dessa interface conjunta de toda a solução, acontece uma coisa interessante também, né? Então, de um lado, área de negócio querendo ter independência, criar seus fluxos, resolver suas questões de negócio, e a TI tentando sempre falar assim, puxa, eu preciso governar isso, porque senão vai virar um caos. Com tudo isso solto e eu não conseguindo entender o que está acontecendo. Então, ele vem num ponto onde ele vai continuar dando a autonomia para a área de negócio, mas também a governança que a empresa também muitas vezes precisa, né? Então ele junta isso de uma forma que só vai ajudar todo mundo, né? Então você tem uma parceria com a TI muito mais forte, a TI com a área de negócio também muito mais forte, né? Perfeito, Elcio. E aí agora, falando também da parte de governança e integrações, é, aqui no slide, né, a gente vê, por exemplo, se eu vou pensar na governança do Alteryx, né? O Alteryx tem a própria governança e também o Alteryx funciona como a camada de acesso de negócios para plataformas de dados. Tá, então a gente está vendo, a Alteryx tem parceria, né, por exemplo, com Databricks, Snowflake, tá? Tem todas as integrações com outros bancos de dados também, Redshift, todas as nuvens, tá? É, e aí, assim, aqui, por exemplo, a gente tem projetos em clientes vários, né, que usam Databricks, Snowflake, lá na área de TI, por exemplo, ou em áreas de dados mais técnicas. E aí o Alteryx contribui com a parte da interface de análise intuitiva para o usuário de negócios. Tá? Então, toda a governança que o pessoal tem ali do banco de dados das plataformas, né? Por exemplo, Databricks, Snowflake, o Alteryx agrega ali, permitindo também que se tenha governança e, ao mesmo tempo, permitindo a interface intuitiva para o usuário de negócios. Tá? E aí, em conjunto com essas ferramentas, o Alteryx democratiza o acesso dos dados e permite também a utilização da IA. Tá? E aí, na prática também, como que isso vai funcionar? Como novidade, né, também ali o Alteryx Designer Cloud tem a parte do Live Query, tá? E semelhante ao que já faz, né, na versão do Designer Desktop, o que o Live Query no Cloud faz é permitir que você trabalhe os dados aqui na interface do Alteryx, só que você ao invés de, por exemplo, baixar uma base enorme do banco de dados para trabalhar a informação dentro do Alteryx, você acessa via Alteryx, via a Live Query, né, o banco de dados, trabalha lá sem retirar a informação do banco de dados, e depois, se precisar, né, você traz a informação final ali para o usuário. Mas aí isso é importante porque a gente consegue trabalhar com os dados, né, sem extrair nenhum dado ali da sua cloud. Tá? Você consegue trabalhar em conjunto com o CDP, né, o Cloud Data Platform, que você já tem. Então, você usa a sua plataforma de cloud, tá? O Alteryx executa comandos, mas ele mantém tudo lá. E aí também, importante aqui, né, o pessoal pergunta bastante sobre segurança, né? Aí nesse caso não tem necessidade de hospedar dados de clientes na Alteryx, além dos arquivos de log, né, para auditoria, mas aí fica simplesmente o acesso direto do Alteryx e você consegue aproveitar toda a performance, estrutura e governança da plataforma de cloud que você já usa, tá? Sem a necessidade de movimentar, por exemplo, cargas, tá? Cargas de dados, tá? E aí a gente já tem isso disponível pro Databricks, né? A Alteryx já lançou. Pro Snowflake tá em uma versão prévia também já publicada. E em breve a gente vai ter aqui sobre o Google BigQuery, tá? E, e aí também, até por solicitações dos usuários, né? A Alteryx sempre reforça Deixa eu só isso, que colocar um ela pontinho aqui, fica à Jordana. vontade. Então, quando a gente está falando do Live Query aqui, pessoal, é como se fosse uma janela
o Databricks, no caso do Databricks, né? Então, assim, é como se você saísse do Alteryx e te criasse uma janela para entrar lá em Databricks. E o que é interessante disso também, voltando à governança, é que quem está fazendo a governança de dados da nuvem, ele também vai falar assim, poxa, mas puxa, que bom que agora eu consigo enxergar que o Outlook está acessando o meu Data Platform, no caso Databricks aqui, eu consigo ver que ele está solicitando isso, fazendo isso, está rodando aqui dentro e não está saindo aqui. Então, assim, a vida de nós também que está na área de negócio vai ficar facilitada porque também a gente vai conseguir acessar dados com muito mais processamento, fazer coisas muito mais interessantes dentro da governança da empresa, que muitas vezes a gente não consegue os acessos corretos também por conta desse medo aí, né? Então é super legal. Também os conectores vão começar a aparecer durante o ano cada vez mais fortes, e eles criando também caixinhas para execução de algumas tarefas específicas dentro dessas data platforms, tá? Então, aí não é só o conector, tá? É começar a criar funcionalidades para ser executadas já direto nessas data platforms, tá? Perfeito, Elcio. E aí isso é importante, né? Porque o Alteryx se adapta à governança que a empresa já tem, à governança que o pessoal está trabalhando e definindo. Tá? E aí também a Alteryx reforça que ela sempre vê as solicitações dos usuários, né? Tem a comunidade que o pessoal pode dar ideias e tudo mais. E a Alteryx lançou aqui também novos conectores, tá? Como novidades. Então tem o Synapse da Azure, o conector do Click, tá? Da Starburst. E aí são também mais possibilidades de conexões, além dos vários que a Alteryx já tem, tá? E aí, igual eu comentei, a gente tem aqui como IA no Alteryx, né? A gente tem várias possibilidades. Algumas delas já estão disponíveis. Eu já vou colocar o QR Code aqui para vocês conseguirem acessar também, tá? E outras ainda estão em uma versão privada. Então, tem que ter as liberações da Alteryx para testar, tá? Por exemplo, a categoria de IA generativa que eu mostrei ali. E outros vão depender do formato atual de licenciamento que os clientes têm. Tá? Então, só para deixar claro para todo mundo, né? Aqui está marcado o que a gente já tem disponível, né? Por exemplo, o Copilot, você precisa estar na versão mais recente e você já consegue baixar, tá? E utilizar, né? Essas ferramentas aqui da GNA também. Tá? E aí a gente tem, né, por exemplo, o Magic Reports, que é do Auto Insights, e aí se você tem o Auto Insights, você já consegue usar, tá? E aqui também os conectores, né, aí vai depender de cada usuário e do que eles realmente precisam. Tá? Então, só deixando os nossos contatos, tá? Eu sou a Jordana Irão, sou gerente de Analytics aqui da Nórdica. Se vocês quiserem entrar em contato comigo diretamente, fiquem à vontade. Esse é o meu e-mail, ou com o Elcio também, tá? Aqui a gente tem o nosso LinkedIn, que é onde a gente divulga os eventos e as novidades, tudo mais. Convido vocês a seguirem a nossa página. Tem também o nosso site com a parte voltada para a Alteryx, onde a gente divulga vários cases, webinars de clientes, tá? Aí também é bem legal assistir para ver como que está o uso pelos clientes. Agora, então, a gente vai abrir para dúvidas. Fiquem à vontade para escrever aqui no chat, né? Tô vendo que já tem várias dúvidas, tá? A gente já responde. E enquanto isso, eu falei que ia compartilhar, né? Caso vocês queiram testar, a gente tem aqui os QR Codes para são links da própria Alteryx, tá? Que aí vocês conseguem verificar, então, onde que vocês podem utilizar, né, ou baixar as novidades, tá? Aí, claro que vai depender dos pré-requisitos aqui para acessar, né, e liberações internas de cada cliente também. Qualquer dúvida, fiquem à vontade para falar comigo e com o Elcio, tá? Então, vamos responder agora as dúvidas, Elcio. Eu vou deixar aqui Vamos sim. nos QR Codes, tá? Ah, legal.
Tem algumas, eu vou puxar algumas aqui, você puxa outras aqui, tá, Jordana, para responder. Eu vou começar com uma primeira que eu vi aqui, é, que pergunta quais ferramentas, se essas ferramentas são fechadas, falando do LLM, né? Se existe algum problema de segurança com compartilhamento de dados com a base para o LLM externo, né? É, o que que acontece? Então, quando a gente está falando, então, separando algumas coisas, então, quando a gente está falando do Copilot do Alteryx, que te ajuda a construir os fluxos, lá, na verdade, as instruções, elas não contêm dados. Então, nesse caso, ele está usando por trás o Google Gemini treinado pela Alteryx para o nosso contexto, para você conseguir construir os fluxos, mas ele não leva dados para uma LLM, então você não precisa se preocupar com isso. E quando a gente está falando em LLM, ou as ferramentas de LLM, na verdade ele é só um facilitador. Então, ou seja, se você tem acesso a levar esses dados para o LLM de acordo com a governança da sua empresa, ele vai levar. Caso contrário, não. Então, mas, por outro lado, o que que é interessante que eu vejo do Outlook é que as empresas estão falando assim, olha, usem façam projetos de Generative AI. E só que você não pode levar os dados para Generative AI. Eu falei, poxa, mas calma aí, como que eu vou fazer isso, né? Então, existe uma preocupação do que eu posso levar, mas estão incentivando vocês a fazerem projetos. Então, o Alteryx ele começa a ser um caminho interessante até de conseguir fazer essa governança do que vai para IA ou não, porque a pessoa que está fazendo essa governança, ele consegue ver no fluxo o que está sendo levado, que tipo de dado, aonde que tipo de filtros, o que está falando de cleansing de dados, para levar para lá e depois devolver, né? Então, mas acho que consegui responder aqui. Não sei se tem alguma pergunta que você quer responder aqui, Jordana. Ver se a gente consegue responder algumas aqui, né? Certo. O pessoal tá perguntando aqui, ó, essas funcionalidades novas do designer será uma licença à parte ou quem possui o designer já terá acesso ao Copilot e ao GenAI? Aí o que que acontece, tá? O formato de licenciamento da Alteryx agora está mudando para o Alteryx One. Então, conforme forem evoluindo, né, os contratos, o Alteryx One vai permitir que você tenha acesso a toda a plataforma. Então, por exemplo, já viria embutido, né, o Copilot, você já consegue usar. O GenAI, por enquanto, está em uma versão de testes, digamos assim, né, uma versão prévia, mas a ideia é que ele fique embutido no próprio Alteryx Designer. Tá? Então, por exemplo, no link aqui do Copilot, você consegue já baixar, porque tem uma versão pública, e aí você só precisa, né, das liberações de administrador para instalar na máquina, e aí quando você instala, você já consegue usar aquele assistente ali que eu estava mostrando. Tá? O GenAI, ele também faz parte do Alteryx Designer, só que por enquanto ele ainda não é nativo. Tá? Então precisa de uma liberação da Alteryx, né, um cadastro e liberações internas do cliente também, para você conseguir testar, tá? Aí a gente tem algumas perguntas aqui. Como seria a migração de uma versão Designer Desktop para o Alteryx One Alteryx Cloud? É, o... Para você migrar da versão desktop para a versão cloud, você tem algumas possibilidades, tá? Então, por exemplo, você pode construir o fluxo em cloud, né? Ou você pode também usar um outro formato que a Alteryx trabalha bastante, que é o Cloud Execution for Desktop. Então, você mantém o seu fluxo no cloud e executa não, você mantém o seu fluxo no desktop e executa na nuvem com as funcionalidades de cloud. Tá? Aí depende, né? A gente vê bastante cliente indo para nuvem realmente, e depende de quantos fluxos você tem, de qual abordagem você quer trabalhar. Tá? Aí a gente, se tiver alguma dúvida, pode chamar a gente também que a gente conversa sobre a melhor abordagem para cada caso, tá? Mas hoje, Jordana, por exemplo, Uhum. se o pessoal que tem o designer desktop quiser baixar o Copilot, ele poderia baixar por aqui, ele só depende da Pode. versão, é isso, né? Ter as últimas Isso. versões, é isso, né?
Isso, o ideal é que esteja na versão mais recente do Alteryx, tá? Que é a 2025.1, mas já dá para usar o Copilot, tá? Ah, legal, legal. É, É, uma coisa que acho que várias perguntas estão levando ao modelo do Alteryx One, né? Então, assim, pessoal, quem tem, assim, você que tem um contrato aí existente do Alteryx, vocês têm um designer e o server, por exemplo, né? Você vai continuar nesse modelo até a próxima renovação do contrato, quando a gente vai discutir com cada um dos clientes, com cada um de vocês, a mudança do Alteryx One, a gente vai explicar, vai mostrar, etc. E é caso a caso aí, tá? Mas de qualquer forma, o Alteryx One, entenda-se que ele vem as duas, tem uma versão que ele tem só o que a gente conhece de designer, seja o desktop, seja o cloud, no Alteryx One, e sempre incluso o Alteryx Insights. Tá? Então é interessante porque ele já vai trazer isso. E quando você tem a versão que tem as automações, ou seja, você consegue schedular tudo, etc., que seria, entre aspas, o server, você teria o server, mas você também teria a mesma funcionalidade em cloud pura. E se você também quisesse, como a Jordana falar, numa transição, ter os fluxos do desktop rodando na nuvem também poderia, tá? Então, a gente vai, acho que conversar com cada um de vocês, com necessidade de vocês, explicar direitinho, mas acho que é o big picture que vocês entenderam aí, né? acho que é isso, Elcio, já deu 11 horas, né? Deixa eu ver, aí estão perguntando aqui. Ele já passou, na verdade, dias 11. Mas, É, pessoal, a as gente vai principais tentar perguntas são pegar. essas, tá? A gente vai pegar as perguntas aqui e o que faltou aqui, a gente tenta responder aqui por e-mail para vocês, tá bom, pessoal? É, bom, pessoal, de qualquer forma, muito obrigado aí pela presença. Espero que a gente tenha ajudado um pouco aí, ver as novidades, tirar algumas dúvidas e tudo de bom para vocês aí, tá? Muito obrigada, pessoal. Qualquer dúvida, fiquem à vontade para falar com a gente. Obrigado, até mais, tchau, tchau. Até, tchau, tchau.